Bom, e aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero dar meus 2 centavos aqui de contribuição a um assunto que está muito em alta esses dias, que é a porra da escala 6x1. E como a gente já esperava e já sabia, né? A direita conservadora, cara, é cada argumento, é cada imbecilidade. E vamos reagir aqui aos comentários aqui, né, do Wagner Tomazoni. Não que a esquerda esteja com bons comentários, mas quando você compara os comentários da esquerda com o comentário da direita, é tipo assim, os caras querem que você vive uma situação de escravidão. Aí vocês me perguntam, não, você concorda com a escala 6x1, a redução da escala 6x1? Não, porque nenhum dos lados apontou uma solução viável. É tipo assim, um quer diminuir a escala e o outro está explicando, entre aspas, o porquê não diminuir, porque seria ruim. Mas ninguém está chegando de fato no cerne da questão, no impacto que isso traria para a economia, para o bolso do trabalhador, entendeu? Para o comércio no geral. Então vamos tentar destrinchar isso aqui, beleza? Com calma. E aí vocês O fim da escala. vão entender o meu ponto. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque é longo, e eu vou talvez comentar bastante. Mas, cara, vamos lá, velho. É cada argumento, cara, que eu vou dizer, viu? Os caras não se ajudam. Eles não se ajudam. Beleza? Lembrando, pessoal, que quem quiser participar do grupo de apoiadores é só se tornar membro aí na descrição do vídeo, através do Apoia-se, tá? E quem quiser também ajudar o canal com qualquer valor, tá aí nossa chave Pix na descrição. E a gente tá nessa discussão aqui já tem um bom tempo, tá? Já tem um bom tempo ali pra cima e tal. A galera tá discutindo até agora, né? Então aí o Joey, o Luan, né, o Matheus, eu tô aqui discutindo. Eu acho que foi o Ricardo que puxou, né, o assunto lá em cima. O Ricardo puxou o assunto. Tá aqui Douglas, o brasileiro de aço, também tá aqui com a gente discutindo esse assunto. E tá bem bacana, tá bem proveitoso, beleza, pessoal? Então é esse tipo de discussão que às vezes vocês acabam perdendo por não estar aí de forma direta apoiando o canal, né? Tipo aqui, aquele caso que foi revelado em 2003 por Edward Snowden, em que a NSA ficava vigilando quase todos os países do mundo. Sim, exatamente. Tem isso também, a questão da... A gente tá conversando também sobre as empresas, né? Aqui, ó. Deixa eu respondendo aqui o brasileiro de aço, eu tinha respondido ele aqui. Então, vamos lá para a parte que eu quero que vocês ouçam dessa discussão, beleza? 6x1 tá dando o que falar. Uma pauta que no primeiro olhar parece visivelmente de esquerda, acabou dividindo até mesmo uma parte da direita. Definitivamente. É claro que divide, porra. É claro, porque quem trabalha, quem é empregado e assalariado, sabe o que ele passa, pô. Sabe? Nenhum trabalhador em sã consciência vai continuar defendendo do jeito que a coisa tá. Só que a solução que a esquerda está apontando também não é legal. Eles estão apontando uma suposta solução, mas e aí? Como é que a gente rebate os problemas dessas tomadas de decisões? Né? Mas vamos lá. Não é um tema fácil, mas eu decidi dar os meus 2 centavos logo depois da vinheta. Cara, assim, eu gosto do canal do Wagner, tá? Eu volto e meia eu recomendo, mas é aquele negócio, né? O cara, só porque é direitista, tudo que a esquerda fala logo é errado, ele acaba, né, cometendo, falando algumas atrocidades que, poxa, tipo assim, dá pra perguntar pro cara, você quer mesmo ser um escravo, é isso? Sabe? Então, assim, tem hora que os caras fazem uns comentários bem bizarros, mas vamos ver aqui. Quantas assinaturas de streaming você já teve que só distraem, mas não agregam em nada? Será que não é melhor assinar uma plataforma que possa evitando assim populares? Então você não vai ter filmes e cursos e recado, vamos voltar pro vídeo. Eu já comentei esse tema lá no meu Twitter, mas eu tenho um alcance maior aqui no YouTube, então eu achei que seria interessante ampliar o debate. Afinal, no Twitter eu já recebi umas respostas interessantes, então, como aqui eu alcanço ainda mais pessoas, acredito que a gente pode debater de forma ainda mais profunda esse tema, mas é claro, tentando manter o respeito, pelo menos com os colegas de trincheira que nesse tema acabaram divergindo. Enfim, eu falei o seguinte, em alguns temas é complicado lidar com o discurso da esquerda simplesmente porque ele é bobo e raso, mas cheio de apelo emocional e promessas que facilmente parecem incríveis. Por exemplo, essa discussão atual sobre o fim da escala 6x1. Existe a forma... Ou seja, calma aí, então é o quê? É um assunto bobo e raso para o trabalhador que ganha um salário, que mal tempo tem de ficar com a família, de ter um lazer, o salário não é o suficiente, né? Porque o que o Wagner está entendendo, o que o Wagner não está entendendo aqui, e a suposta direita não está entendendo, que o Brasil não é a porra dos Estados Unidos, irmão. Você não ganha mais pelo tanto que você trabalha, não, filho. Você ganha a mesma coisa, independente da quantidade que você trabalha nessa porra dessa escala. O cara não tá entendendo que a escala tá atrelado a um sistema de salário mensal. E não a um sistema que eu trabalho 15 dólares por hora, não, filho. Então não é um apelo emocional, não. Entendeu? Não é uma promessa que parece incrível. De fato, há um anseio do trabalhador de melhorar a condição de vida dele e ter mais tempo para a família. Que é o que essa escala não permite. Então não é algo bobo, é algo sério, cara. É algo sério. As pessoas entram em burnout, as pessoas se matam.
As pessoas adoecem. E até para conseguir um direito, o cara tem que ir para a justiça, porque o patrão, né, o cara que gera a riqueza, né, segundo o que vocês falam, tá pouco se fudendo pro trabalhador. Então não é uma besteira, não é um apelo emocional. É algo sério. Agora, o problema é quais são as soluções. É isso aí que tá complicado dos dois lados. Forma fácil e idiota de lidar com o tema, que é justamente a forma esquerdista. Você é explorado, isso é desumano, você não odeia ser obrigado a fazer essa escala, você não quer acabar logo com Mas é, cara, mas é. isso. Você tá mexendo com os sentimentos daquela pessoa que de fato sente que o trabalho é pesado demais. É isso, você entendeu? Não é que a pessoa sente, não é que é bobo. Não é que você tá mexendo com sentimentos, é porque de fato é uma escala pesada, porra. Pelo amor de Deus. Ela precisa desse dia a mais pra descansar e que, como o mercado é malvadão e as empresas são capitalistas e só visam o lucro, a única forma que ela tem de se livrar desse trabalho pesado é através do Estado protegendo ela. Então, exatamente. Cara, imagine se não houvesse... Cara, eu não tô aqui dizendo que o Estado, ele é bom ou ele é ruim. O Estado, ele tem, como o Dr. Enéas Carneiro fala, o Estado, ele tem que ser necessário. É o que eu tava comentando agora aqui, ó. Eu tava até comentando em um grupo aqui, grupo de games, e a gente acabou entrando nessa porra desse assunto, tá ligado? A galera comentando lá, né? E eu até botei aqui um negócio. Que o quê? Meu amigo, o patrão só paga um salário porque o Estado assim o obriga, meu filho, tá? Cara, a direita acha mesmo que se o Estado não obrigasse a pagar o salário e dissesse assim, não, beleza, a gente não vai ter obrigação, carga tributária... De novo, eu vou tocar na carga tributária porque seria a forma correta de resolver isso tudo, tá? Mas eu não vou entrar agora. Mas vamos lá. O governo vai abrir mão da carga tributária e tudo mais para o patrão pagar o empregado melhor, mas não vai haver obrigação. Você acha mesmo que o patrão agora vai chegar assim, ó, não, eu te pago 1.500, mas agora que eu não tenho encargo, eu vou te pagar 3.000, vou te pagar 2.500. Você acha mesmo, Wagner? Você cai mesmo nesse papinho? Meu amigo, se baixa uma lei amanhã, o Estado dizendo, o empregado só é obrigado, entendeu? O empregado... Olha o negócio aqui. O empregado, ele só é obrigado, tá? Preste atenção. O empregador é obrigado a pagar um salário, ou R$1.000. Meu irmão, no outro dia, foda-se. Ah, você é meu trabalhador querido, me dá lucro, mas o Estado mandou eu pagar 1.000, eu vou pagar 1.000. Ele não vai continuar pagando 1.500 não, meu amigo. Para com essa ilusão. Para de pintar o empregador, o empresário como um bonzinho, velho. Se os caras pudessem pagar pão e água para você trabalhar, eles pagariam, rapaz. Pelo amor de Deus, eles pagam o que é obrigado. Cabe aos políticos proibir a escala 6x1. Tem que proibir. Você não gosta dela, você não vê nenhuma alternativa. Procurar um outro emprego numa escala diferente é inviável, porque esse emprego vai pagar pouco. Olha a loucura. Procurar um emprego em uma escala menor é inviável. Não, meu filho, não existe esse outro emprego. Não existe. As outras escalas que existem, que são mais justas, aí depende muito do grau de estudo da pessoa. Ou então porque você, sei lá, na sua área nem conseguiu encontrar isso, então você se vê sem escolhas e depende dos políticos para resolver esse problema. Detalhe, pessoal, vamos ver que quem tá falando isso pro trabalhador que trabalha 6x1 é um cara que supostamente nunca trabalhou de CLT, tá? É um cara que tem um YouTube, recebe do YouTube, beleza? Trabalhista por você. Só que também existe a forma complexa e incômoda de lidar com o tema, que vai exigir passar da segunda linha dele e pensar em toda a problemática que vem junto com essa mudança. Beleza, então acabamos com a escala 6x1, mas se você terá funcionários trabalhando por menos tempo, como é que você vai manter a produtividade do seu negócio? Cara, que pergunta é essa, velho? É sério que o cara faz uma pergunta? Se você tem funcionários trabalhando por menos tempo, como você vai manter a produtividade? Contratando mais, porra. Vanessa, abre a porta ali pra Neto. Contratando mais cidadão. Cara, como é que o cara, ele me faz uma pergunta dessa? É ridículo. Você vai contratar mais. E é aí onde entra a problemática que a esquerda não vai resolver. Que é o quê? Se o cara está trabalhando menos, ele vai ganhar menos. Correto? Correto. Certo? Ou seja, o patrão vai pagar menos, mas também o cara vai trabalhar menos. Ou o patrão vai o patrão vai pagar o mesmo tanto, mas com mão de obra dobrada. Tem a questão dos encargos trabalhistas e tudo mais, né? Mas e aí? E o custo de vida do cidadão? Como é que você mantém? O preço do mercado vai diminuir? O preço do gás, das coisas vão diminuir? Do aluguel vai diminuir? Ou seja, essa é uma problemática que eu não vi a esquerda se preocupando.
Porque automaticamente você diminuindo a carga horária, você diminui também o ganho do cidadão. Ou vai manter o mesmo ganho? Se vai manter o mesmo ganho do funcionário, não, ele vai trabalhar menos, mas ele vai continuar ganhando os 1.500, beleza. Vai mexer na carga tributária do patrão? Porque seria o correto mexer. Não vai mexer? Então como é que o cara vai contratar o dobro de pessoas nessa condição, para cobrir ali a falta? Como é que ele vai fazer isso? Aí se o cara decidir, não, eu vou trabalhar os 2 turnos, ele vai receber proporcionalmente ao que ele vai trabalhar os 2 dias a mais, se ele não abrir mão desses 2 dias? Ou seja, essas perguntas não foram respondidas. Nem a direita faz essa porra dessa pergunta simples. Eles vêm com esses argumentos imbecis e vazios, e nem a esquerda trata de defender isso, de antever a pergunta e já propor algo. Né? Enfim, é foda, é foda. Só quem perde aí no meio de tudo é o povo. Negócio. E antes que você responda que estudos provam que é possível produzir ainda mais com escalas menores porque as pessoas vão estar mais descansadas, calma, que a gente vai abordar esse ponto também. Você estava preparado para mandar um comentário sobre isso? Não, esse comentário é burro também. Eu sei que eu já vi o vídeo, tá, pessoal? Eu já vi o vídeo. Foi o Joey que pediu pra mim reagir, mas eu já tinha visto o vídeo antes dele pedir. Eu falei, não, eu vou usar o vídeo dele como base, porque beleza. Eu já vi, mais ou menos eu sei pra onde ele vai caminhar. Não, cara, trabalhar menos não vai resolver porra nenhuma. Essa não é a questão. A questão é essa, tá? Como eu expliquei, o empregador tinha que... não vai ficar faltando ninguém. O empregador colocaria mais pessoas, né? Ou seja, você aumentaria o número de emprego. Só que aumentando o número de emprego, como é que fica? A pessoa que está trabalhando menos agora, ela vai receber menos? Como é que ficam os valores das coisas? Questão de carga tributária em cima do empregador, como é que fica? É isso. Essas são as questões que tem que ser perguntadas. Não essa idiotice aí, tipo, vai faltar gente, né? Coisa do tipo. Espera um pouco mais, logo a gente entra nesse tópico. Mas então, como manter a produtividade? Com os funcionários fazendo mais trabalhos num período menor? Ou então contratando mais funcionários? E como uma empresa vai passar... Exatamente, contratando mais funcionários. Magicamente Só que ele não vai tocar nisso, é por isso que eu tô comentando, porque ele não vai tocar em contratar mais funcionários, entendeu? Precisa de contratar mais funcionários. Porque beleza, quando você pensa numa grande empresa gigantesca, sei lá, no Banco Itaú, você imagina, pô, eles têm dinheiro pra caramba, eles conseguem contratar alguns funcionários a mais. Mas e os pequenos negócios, né? Nem todo empresário é gigante. Então agora, já que teoricamente eles vão precisar de mais funcionários pra manter a empresa funcionando todos os dias que ela deveria, eles vão precisar diminuir os salários. Mas não, eles também não vão poder diminuir os salários porque isso vai estar dentro da lei. Então vai todo mundo ganhar a mesma coisa pra trabalhar menos e o empresário vai ter que dar conta de arcar com isso sim, ele vai dar o seu jeito. Então ele vai precisar, evidentemente, cortar despesas, já que de uma hora pra outra o que entra na empresa não é mais suficiente pra cobrir os custos. Mas quais despesas vão ser cortadas? Eles vão precisar aumentar a margem de lucro pra suprir o gasto maior com salários? E como é que eles vão fazer isso? Se fosse simples, por que eles já não estavam fazendo? Eles vão aumentar o preço do produto e do serviço, mas será que as pessoas vão conseguir pagar esse produto e esse serviço mais caro? A empresa vai dar conta? Ela vai quebrar? Se ela quebrar... Ou seja, eles vão tocar em um monte de assuntos, mas não toca na porra da carga tributária. Isso não vai gerar muito desemprego? A empresa vai precisar diminuir de tamanho e se adequar a uma nova realidade? E se ela diminuir de tamanho, ela não vai acabar precisando cortar funcionários também, gerando desemprego? E o que isso significa para os consumidores, que obviamente também são trabalhadores? Não vai mais ter negócio funcionando nos finais de semana? Ou pelo menos uma boa parte? Esse argumento é o piorzinho, né? Não vai ter negócio trabalhando no final de semana? Caralho, a escala, o Wagner, não é dias de trabalho X e acabou, não. É escala 4x2. É a escala 4x2, 4x3, né? 4x2, filho. Ou seja, você tem esses 4 dias trabalhados, a outra pessoa trabalha os outros 4 dias, filho. Ou vai fazendo uma alternância. Não precisa ficar sem trabalhar final de semana. Que loucura é essa, velho? Meu Deus. Dos negócios não vão mais conseguir operar no final de semana? E as que estiverem operando no final de semana vão fazer isso como exatamente? Vão ter que colocar um funcionário a mais. Ou então... vão optar por trabalhar no final de semana, fechando em algum dia da semana. De qualquer forma, vai diminuir o faturamento. Se tá entrando menos grana, vão pagar os funcionários como? E se no... Mas já não fecha um dia na semana, cara? Que porra é essa? Eu não entendi. Já não fecha? E não tem obrigação de fechar. Esse argumento que você tá colocando não existe. A maioria dos comércios trabalha 7x7. Dando uma folga pro funcionário. Ué, vai funcionar do mesmo jeito. No fim das contas, o salário diminuir, a sobrecarga de trabalho aumentar, ou se a empresa tiver menos tempo para conseguir entregar o que ela precisa, será que a qualidade de produtos e serviços vai cair, uma vez que os profissionais agora estão com mais trabalhos acumulados em menos tempo? Ou então a produtividade caiu e com isso a qualidade de produtos e serviços também cai? Quais os impactos gerais disso na economia de um país? E como atualmente já existem outras escalas, não é como se fosse obrigatório que todo mundo trabalhasse em escala 6x1, atualmente... Meu Deus do céu, que argumento, velho. Que outras escalas existem? Cara, não existe outra escala. O trabalhador de salário mínimo, a escala é 6x1, acabou, filho, não existe. Outra escala que você está falando já é outros setores, já é outros trabalhos que pagam de forma diferente, meu Deus. Você meio que tem a opção, e eu sei que muitos vão negar isso, mas teoricamente você tem a opção de escolher um trabalho na escala 6x1 ou em outra escala. Não tem, cara, não tem opção, não é uma opção. Você tem que estudar, você tem que fazer um monte de coisa para ir para uma outra escala. Mas uma vez que você proíbe a escala 6x1, então quer dizer que todo mundo que preferia ter o poder de optar por um trabalho numa escala 6x1 para ganhar um salário melhor do que quem trabalha numa escala 5x2. De novo, a ilusão. Quem disse que o cara que trabalha 6x1 ganha mais? O cara tá pegando uma lógica americana. Se eu trabalho mais dias, logo eu ganho mais. Não, cara. Larga de burrice. Tanto que quem trabalha 6x1 é o assalariado. A pessoa que vai trabalhar 5x2
tá em RH, tá em funcionalismo público, entendeu? Tá em trabalhos de escritório. Pelo amor de Deus, cara. 2 vai perder esse direito? Porque muitos dizem, né? Não, eu não tenho escolha porque o trabalho que tinha lá na escala 5x2, o salário não era tão bom. Então eu tive que ir pra 6x1 que pagava melhor. Mas a maioria dos trabalhos que são 5x2, que são trabalhos de escritório, você ganha mais. Você vê que o cara ele tá por fora da realidade, cara. Ele tá por fora da realidade do Brasil, do trabalhador assalariado. E esses que anteriormente pagavam menos numa escala 5x2, agora, do dia pra noite, vão precisar aumentar os salários? Vocês acham que é realmente possível remover um dia na jornada de trabalho de boa parte dos trabalhadores sem reduzir em nada o quanto eles geram pra empresa e, consequentemente, o quanto vale o seu salário? Como eu disse antes, empresas gigantes talvez consigam lidar com isso. Mas e todos os pequenos e médios empreendedores? Se várias empresas quebrarem e tantas outras precisarem de cortes de gastos, isso não vai, no fim das contas, aumentar o desemprego? Então o que é melhor, ter a opção de um emprego 6x1 ou nenhum emprego disponível? Pois é, quantas das pessoas que defendem o fim da escala 6x1 se fizeram todas essas perguntas e mais do que isso? Quantas encontraram respostas satisfatórias pra todas elas? Porque o que eu tenho visto, de modo geral, e assim, fim da escala 6x1 tá nos trending topics, tá? O que eu tenho visto é uma discussão na maior parte das vezes bem rasa. Tipo, ou você defende o fim da escala 6x1, ou você é um insensível sem coração que quer que as pessoas morram trabalhando. A velha tática da esquerda, geralmente, né, de interditar o debate através do apelo emocional, porque se você tentar aprofundar o tema... Mas tudo é apelo emocional. Quando você usa os argumentos de que o cara vai ganhar menos, de que o cara vai ficar desempregado, não é apelo emocional também, filho. Tudo é apelo emocional, cara, pelo amor de Deus. A questão é que nenhum dos lados está apontando qual seria a solução mais viável. Redução dos impostos. Reforma tributária. Mostrar que ele não é tão simples assim, então você é contra o trabalhador. Então você defende que as pessoas sejam oprimidas pelo capitalismo malvadão. No fim, é muito mais fácil apenas pensar, pô, eu vou ter mais um dia de folga. Isso parece incrível. Vou trabalhar um dia menos e ganhar a mesma coisa. Maravilhoso, tem que ser assim. É mais fácil pensar assim do que buscar compreender toda a profundidade por trás de uma mudança tão simples. E eu não estou dizendo com isso que é impossível que outros tipos de escala funcionem. Eu acho, inclusive, que é possível em alguns casos conseguir uma produtividade até maior com escalas menores. Sim, já vi que tem alguns estudos que mostram isso. Você que estava esperando esse momento, espera um pouquinho mais, que eu ainda vou aprofundar melhor esse tópico. Porque, afinal de contas, será que esses casos onde a escala diminui, mas a produção aumenta, realmente se aplicam a todos os casos? Será que eles sequer se aplicam à maioria dos casos? Será que isso funcionaria bem para a realidade do trabalhador brasileiro, que costuma ter um índice de produtividade muito abaixo de outros países? Independente da escala, tá? Não é só, o brasileiro ele produz menos porque aqui a escala é mais puxada. Tem várias comparações diretas com trabalhadores de outros países mostrando que, via de regra, a produção do brasileiro é baixa, assim, bem abaixo. Sim, é baixa. Cara, é baixa. Entenda, a produção do brasileiro é baixa porque o brasileiro ele tem que trabalhar com o mínimo de eficiência possível porque não há nenhum tipo de incentivo. Não adianta. Se você, um exemplo, China. Como é que você ganha por hora trabalhada? Estados Unidos você ganha por hora trabalhada. É claro que o chinês e o americano trabalham mais horas e produz mais. Por quê? Porque depende do tanto que ele vai trabalhar. Ele ganha de acordo com o que ele trabalha. No Brasil não adianta. Você tem acúmulo de função, ou seja, eu já trabalhei, né? Aonde eu fui contratado para garçom, né? Eu de manhã chegava para limpar o buffet, pôr o buffet, ajeitar as mesas, meio-dia chapista. Terminava a chapa ali por volta de 3 horas, ia organizar, subir as coisas do buffet, guardar tudo, organizar o salão para a noite eu virar o garçom. Para ganhar o quê? O mesmo salário, filhão. Esse é o problema, você não é motivado a trabalhar porque você tem acúmulo de função e você não ganha de acordo com o tanto de trabalho que você faz. Essa é uma coisa também para ser resolvida, entendeu? Parte da produção de países de primeiro mundo. Enfim, já comecei a levantar mais alguns pontos, porque esse não é um tema simples e bobo. Esse é o ponto mais importante. Como praticamente qualquer tema que envolve aspectos econômicos, ele é complexo e com inúmeras camadas profundas que a limitadamente esquerdista não é capaz de contemplar. Via de regra, Bora ver aí o que é que ele vai trazer dessas camadas. O Estado decide se meter nas relações trabalhistas, mais problemas ele gera na economia de um país. É sério, mano, que ele meteu essa. Por isso que tanta gente aceita se livrar da nossa maravilhosa CLT, que garante os mais incríveis direitos trabalhistas, para ir trabalhar em países exploradores e tirânicos como os Estados Unidos. Sendo que Não, isso aí é um argumento imbecil, porque você não tem uma evasão grande de brasileiros indo para os Estados Unidos para justificar essa lógica aí. Entendeu? As pessoas, sim, você ganha melhor, você ganha mais e tudo mais, beleza. Mas pergunta para essas pessoas se vale a pena de fato. Pergunte para um cara que foi trabalhar nos Estados Unidos. Ele tá bem, porque ele tá conseguindo manter a família, tá conseguindo ajudar quem ele precisa ajudar. Beleza. Mas, de fato, para ele tá bom? Pergunta pro cara que tá lá, tendo que trabalhar doente. Entendeu? Pergunta se é essa maravilha. Se ele não preferia o melhor dos dois mundos. Porque para os caras só existe o extremo. E aí ele fala como se os Estados Unidos não houvesse lei trabalhista. Meu amigo, Estados Unidos tem lei trabalhista e tem lei trabalhista pesada. O que acontece é o seguinte, a informação que chega para você de trabalho do Brasil é de outros brasileiros, que na sua maioria esmagadora estão trabalhando de forma ilegal lá. Então essas pessoas não têm direitos. Mas o trabalhador americano tem. Você está falando besteira. Está falando besteira. E o brasileiro não tem opção de estar doente e não ir trabalhar, não. Ele vai trabalhar doente.
É um sistema quase escravo. Quer dizer, o bonito é não ter direito nenhum, é você se fuder e amanhã você ser mandado embora. Cara, você ganha mais, mas o tanto que você se fode pra ganhar esse mais aí, fica a cargo de qualquer um. Achar que se é justo ou não, se vale a pena ou não. O que eu vejo é a maioria dos brasileiros hoje querendo voltar pro Brasil. Contrário a gente nunca vê, né? Então veja só, eu não sou necessariamente contra o fim da escala 6x1. Eu não sei se ficou parecendo isso durante esse texto todo, mas eu acho que essa é uma discussão válida. O problema é que eu não acho que a forma como essa discussão está acontecendo é a correta. Eu não acho que a solução do problema é o Estado entrar no meio da negociação e falar, acabou, agora é proibido escala 6x1. Não. As soluções que eu achei mais interessantes, inclusive algumas pessoas até comentaram aqui. O Fred... Cara, como é que num país que você tem a CLT, você tem lei trabalhista e não é o Estado que vai entrar nisso, Wagner? Mas que argumento imbecil é esse, velho? Jesus falou. O problema é que no Brasil, a jornada legal é de 44 horas e não se pode negociar individualmente. O que deveriam fazer é simplesmente acabar com o salário mensal e voltar a ser como sempre foi, pagamento por hora trabalhada com extra a combinar, simples assim. Isso aqui é praticamente o esquema de Como sempre foi, eu não entendi. Sempre foi aonde, velho? remuneração nos Estados Unidos. É até estranho, porque eu já conversei com algumas pessoas que moraram nos Estados Unidos, trabalharam nos Estados Unidos. Quando você pergunta pra essa pessoa quanto ela ganha, ela responde, tipo, sei lá, é $15. De novo, aí o cara não vai olhar a taxa tributária dos Estados Unidos, o sistema de trabalho dos Estados Unidos, a questão da valorização da moeda, não. Chega, vamos fazer igual os Estados Unidos faz e acabou. Tá? Uma mil maravilhas. Quanto você deveria ganhar por hora pra compensar, cara? Quanto você deveria? E aí é o seguinte, o cara ignora uma coisa básica. Aí o patrão fala, não, eu vou pagar 25 por hora. Não, mas é impossível. Você não quer, tem quem queira. Ou não vai ter quem trabalhe por 25 reais por hora? 30 reais por hora? Hã? Vai ter não, é? Que ele está dizendo que pronto, que o patrão vai ser justo e vai pagar 60 reais a hora. 70, 80, 100 reais a hora. Ah, dá licença, velho. Pô, é muito infantil pensar nisso. Por hora. De cabeça, você não entende muito bem quanto é esse salário, né? 15 por hora, mas quanto é que dá isso? Não é intuitivo para um brasileiro, porque a gente pensa no salário sempre mensal. Ah, eu ganho tanto por mês. Mas quando você recebe por hora, você consegue modelar a forma como você vai trabalhar da maneira que for mais adequada para sua realidade. O ponto é, você recebe pelas horas trabalhadas. Claro, não é a única forma de trabalhar, você também pode receber por serviço. E aí, quanto melhor e mais rápido você fizer um serviço, mais você vai ganhar com isso. Aí todo mundo vai viver de serviço. É assim. Por exemplo, eu sei que o trabalho de faxineira / diarista é bem mais caro lá nos Estados Unidos, e uma amiga minha brasileira tentou trabalhar assim lá nos Estados Unidos e ela não conseguiu porque ela disse que ela não dava conta do ritmo. Porque lá, essas mulheres que trabalham com limpeza, elas ganham muito bem. Só que elas trabalham muito. Uma faxina que no Brasil levaria, sei lá... Filho, a reclamação é essa. É que você também trabalha, em comparação ao que você ganha, ao que um americano ganha, o brasileiro trabalha muito para ganhar pouco. Esse é o problema. Umas 5, 6 horas, elas fazem umas 2 E horas... aí, de novo, como é que você resolveria? Carga tributária. Numa qualidade impecável, porque elas ganham por serviço, e aí assim elas conseguem limpar umas 3 casas por dia e fazem muita grana. Então quanto você vai ganhar depende diretamente do quanto você consegue produzir. O freelance geralmente funciona assim, né? E aí eu até respondi esse cara falando, eu concordo com isso, salário por hora com a possibilidade de combinar os detalhes com a empresa me parece o melhor modelo. Mas a esquerda jamais seria a favor porque é uma negociação desigual onde a empresa tem muito mais poder, esse é o blá 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 deles. É óbvio, não é blá 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 não, meu filho. Você quer? É isso que a empresa vai dizer. A minha condição é, se você quer, não quer não, então se foda. Você acha que a empresa vai negociar trabalho com um trabalhador braçal? Você tá louco, velho. Você tá louco que uma empresa vai parar pra estar negociando com o trabalhador. Porém, incrivelmente, funciona muito bem na maior economia do mundo, né? Que é os Estados Unidos. E como eu disse antes, muita A grande diferença, né? Ou pequena, sei lá o que você quer dizer. gente tá disposta a se livrar dos benefícios, das garantias incríveis da CLT pra trabalhar nesse sistema tirânico onde eles não possuem uma relação de igualdade pra negociar. Só que no fim das contas, eles simplesmente ganham muito mais. É papo, sei lá, de um engenheiro formado aqui no Brasil, largar o emprego dele pra ir trabalhar como Uber nos Estados Unidos e fazer 5, 6, 7 vezes mais do que ele fazia aqui. Tem muitas, mas muitas histórias como essa. Então será que é um modelo tão horrível e disfuncional? Fora que... Por que todo engenheiro não vai pro Brasil? Você não acha que a pessoa que vai para os Estados Unidos trabalhar nos Estados Unidos, ele não está usando o argumento de que ele ganha pouco no Brasil. É porque ele quer ir para os Estados Unidos de fato. Eu nunca vi ninguém usar esse argumento. Ah, eu vou porque como engenheiro eu ganho um pouco e lá eu vou ganhar muito. Não. Esse tipo de modelo de trabalho que favorece a produção costuma melhorar a qualidade dos trabalhos e serviços. Cara, eu sigo o Easy Nobre, que vocês sabem, ele é de esquerda, ele tem sido bem identitário nos últimos anos. Ele morava no Canadá e ele voltou pro Brasil, ele tá morando acho que em Fortaleza. E o pessoal que segue ele fica frustrado porque praticamente todo dia ele reclama dos serviços prestados aqui no Brasil. E olha, eu moro no sul do Brasil e eu acho que aqui nem é um parâmetro muito bom, porque no geral eu acho que os serviços, atendimentos aqui na região onde eu moro, eles são bem bons, porque toda vez que eu viajo pra fora daqui, que eu vou lá mais pra cima do Brasil, eu acabo sentindo a mesma coisa que ele. O atendimento das pessoas é lento, você percebe que muito serviço é feito de má vontade, as pessoas frequentemente erram o que você pede, sempre... Por quê? Porque será que eles ganham pouco pelo que eles fazem? E ainda o patrão caga na cabeça deles? Será que é isso, Wagner?
falta alguma coisa, é realmente bem comum. E olha que eu tô acostumado com o serviço prestado ainda no Brasil, só que na região sul. O Easy Nobre estava acostumado com os serviços prestados no Canadá. E aí ele faz essa comparação de quão péssimo é o atendimento aqui no Brasil, e pra ele o negócio é gritante. E por que será? Não tem uma explicação pra isso? Eu acho sim que as pessoas deveriam ter a capacidade de negociar melhor o formato de trabalho, decidindo o que funciona melhor pra vida delas, mas ainda assim elas precisam receber conforme a sua produtividade. Porque do contrário, você acaba criando sistemas que premiam o trabalho. Mas, cara, quando você fala de produtividade, você tá falando de trabalho de fábrica, de produção. Mas o Brasil não é um país industrializado. Como é que você trata de produção em um país que a maioria dos trabalhos são em comércio? Você ganha por vendas. Como é que você vai tratar comissão para vendas aqui no Brasil? Para garantir o salário da pessoa? É difícil, filho. Você meter uma discussão dessa não faz sentido lógico. Não faz. Você entende que não faz sentido nenhum você meter esse tipo de discussão dentro do Brasil? Trabalhar por produção, algo que nunca foi dito. Você trabalha, os dias trabalhados. O que conta no Brasil é dias trabalhados e não produção. Como é que você propõe uma mudança tão profunda dessa para um negócio uma discussão que começou agora? E me aponte, como é que seria essa produção? Para a área de comércio, porque de indústria tudo bem. O cara produziu X peças por dia. É fácil, mas o comércio? Como é que você faz isso aí? O cara, um restaurante, que o cara é cozinheiro, o cara é garçom, como é que faz? Como é que você vai medir produção nisso aí? Enfim, né? Trabalho feito nas coxas. E não, essa não é uma frase racista, antes que você pense. Mas ok, tá muito distante da nossa realidade pensar numa remuneração por hora. Pelo menos freelance é uma coisa que tem bastante no Brasil, especialmente através do pessoal que trabalha como PJ, né? Que via de regra é a melhor forma. Mas beleza, eu ainda vi uma sugestão dentro desse pensamento de trabalho em CLT remunerado mensalmente, que me parece mais interessante do que simplesmente proibir a escala 6x1. Foi esse comentário aqui, do Elfo, e eu não vou falar sobre o nome dele porque é pegadinha. Ele disse: a resposta seria bem simples, basta o governo reduzir a carga tributária sobre empresas que não contratem 6x1 e pronto, o 6x1 acaba sem nem precisar de uma lei. Eu vi que o único comentário é sensato. Reduzir carga tributária. Cara, é simples. Reduz a porra da carga tributária. Reduz a porra da carga tributária. O problema é o cara trabalhar o mês todo, receber aquela porra daquele dinheiro que não dá nem pra manter a casa. se engajou numa discussão de uma pessoa falar, mas aí o Estado estaria incentivando a baixa produtividade. Mas eu acho que não necessariamente. Como? Eu não entendi. Baixa produtividade por quê, velho? Por que eu achei essa ideia dele mais interessante? Porque se você reduz a carga tributária das empresas, você já entrega de cara um lugar onde os gastos vão ser cortados. E isso responde uma série das perguntas que eu fiz naquela minha primeira publicação. De onde vai vir o dinheiro excedente que a empresa vai precisar para contratar mais um funcionário? Ou para contratar uma pessoa para ficar pelo menos um dia ali, né? Que foi o dia menos que o outro funcionário não tá mais pegando. Bom, dependendo do corte da carga tributária, talvez seja suficiente para compensar e contratar uma pessoa a mais. Aí já começa a fazer um pouco mais sentido. Aí ele tá realmente acreditando que a empresa contrataria uma pessoa a mais, né? Ele tá confiando na boa fé e boa vontade da empresa, né? É isso que eu falo. O cara que nunca trabalhou em empresa, né, de peão, para ganhar um salário, ele não sabe, né? Às vezes tem vaga para 15, a empresa contratou 8 e se foda, não quer contratar mais ninguém. Aí você tem que depender da boa vontade da empresa. Tá certo. Sentido, mas você perceba, é uma solução onde o Estado passa a se meter um pouco menos e não se meter mais, criando uma proibição nova. O Estado está criando um incentivo para que as empresas diminuam a carga horária dos seus funcionários e ainda assim mantendo ali uma margem de lucro ou pelo menos uma forma de tapar o buraco deixado por esse funcionário que está trabalhando um dia menos, ou de vários funcionários que estão trabalhando um dia menos. É claro que você tem uma série de problemas com isso, porque como estamos no Brasil, o país do jeitinho, é claro que muitas empresas iam tentar utilizar isso para simplesmente pagar menos imposto, enquanto, sei lá, fazem Exatamente, né, filho? Você sabe onde você tá vivendo. Tem acordo por fora com os funcionários, todo tipo de maracutaia que o brasileiro já tá acostumado. Mas aí é justamente um problema do excesso de intromissão do Estado nos acordos. Mas não, a empresa dando uma despertinha é problema do excesso de intromissão do Estado. Puta que pariu, velho. O cara fala que o Estado estaria menos presente, só dando incentivo, e agora aí a empresa dando um jeitinho, fazendo maracutaia, é por conta da intromissão do Estado. Se decida, irmão. Dos profissionais e também da alta carga tributária do Brasil. Mas vamos lá, para você que esperou mas a solução não era reduzir agora? Pacientemente por esse comentário, pra gente poder entrar nessa parte da discussão, o Vias de Fato falou, pra começo de conversa, o raciocínio mais dias de trabalho igual a mais produtividade está incorreto. Um trabalhador esgotado física e mentalmente obviamente não vai produzir mais, mesmo que você o obrigue a trabalhar 7 dias por semana sem descanso. E repito, eu sei que existem alguns estudos nessa direção. E de novo, a discussão é imbecil, porque não estamos falando de chão de fábrica, velho. Puta que pariu, mano. Estamos falando de comércio. O Brasil, em suma, a maioria dos empregos é da área de comércio. E comércio você não trabalha exatamente... Tem a produção? Tem, mas você não trabalha exatamente com produção quando se trata de atendimento. E sim de qualidade.
Mas eu dei essa resposta que, inclusive, parece que fez sentido pro próprio perfil do Vias de Fato. Eu falei o seguinte: bom, vai depender muito do tipo de trabalho. Uma recepcionista que precisa apenas estar lá pra abrir a porta e indicar a sala pra quem chega, por exemplo, dificilmente vai ter um trabalho incrivelmente melhor e decisivo pra empresa se ela trabalhar menos e estiver menos exausta mentalmente. Ela basicamente só não pode ser uma completa escrota que faria com que alguém nunca mais voltasse lá por culpa dela. O que, convenhamos, é o mínimo pra essa função, né? Eu tentei pegar um trabalho bem simples, e eu sei, talvez algumas recepcionistas tenham mais funções e tem que fazer planilha e cadastro, mas pensa no trabalho mais simples possível, que não causa tanta exaustão mental, ou que mesmo que causasse não afetaria muito no trabalho, porque é um trabalho que você pode fazer em qualquer estado praticamente, mas que ainda assim é um trabalho importante, porque, em contrapartida, né, precisa de alguém lá pra fazer esse trabalho todos os dias que a empresa funciona. Afinal, essa pessoa basicamente precisa estar lá pra empresa estar aberta. Então acaba sendo muito melhor pra qualquer empresa pagar uma pessoa só pra fazer isso por 6 dias da semana, do que pagar 2 pra dividir 3 dias pra cada uma delas, pra que assim elas estejam sem qualquer esgotamento, porém com a empresa pagando o dobro, né? Porque aqui estamos partindo da premissa de que a carga horária vai diminuir, mas o salário vai permanecer igual. Mas, se não fosse isso... Aí ele pegou um trabalho simples pra dar esse exemplo que 6 é bom, 6 é legal. A alternativa seria que elas estivessem aceitando trabalhar para receber metade do salário, né? E bem, aí seria uma opção delas e algo que deveria ser combinado com a empresa. Algo que você conseguiria corrigir negociando um salário por hora, por exemplo. Mas se elas aceitassem isso, será que elas não buscariam outro emprego de 3 dias para aumentar o salário? Ou elas trabalham só de roleplay e nem precisam tanto assim de dinheiro? Mas o mais provável mesmo... Mas a galera que trabalha 6 por 1 acaba já fazendo isso. Tem muita gente que trabalha 6 por 1 que ainda é obrigada a ter um bico, um trampo por fora para complementar a renda, que é isso que a maioria faz. Seria contratar 2 pessoas para trabalhar 3 dias cada um. Tipo assim, Wagner tá partindo do ponto que o cara que trabalha 6 por 1 ele consegue se sustentar de boa, né? Mas sim, manter uma pessoa numa escala 5 por 1 e contratar uma outra pra preencher o dia que ficou faltando, né? Basicamente tendo um freela pra trabalhar no sábado. Mas no fim das contas, o custo pra empresa seria maior do mesmo jeito. Teria o salário da pessoa na escala 5 por 1 mais do freelancer. Será que a qualidade do serviço melhoraria o suficiente pra valer a pena essa despesa a mais? Eu tô aqui, mais uma vez, desenhando um cenário onde é óbvio que isso não ia fazer diferença na maior parte dos casos. Porque é claro, você pode pensar, não, mas e se for a recepcionista mais legal, mais incrível do mundo, e agora que ela trabalha um dia menos, ela tá muito animada, muito empolgada, e ela é tão legal que ela contagia as pessoas que chegam lá, e por causa disso mais pessoas querem entrar naquela empresa porque simplesmente elas Porque ele dá um exemplo de um trabalho que idiota desse, recepcionista. Vá pro pessoal de vendas, de produção, de vendas, de atendimento, que esse é o principal. Tudo bem, mas a gente tá falando o quê? Do comércio normal, comércio de roupas, de calçados, de comida, esse tipo de coisa. Supermercado, que é o que mais tem um trabalho árduo e difícil por um salário pequeno. Adoram como uma recepcionista incrível. Ué, todo mundo sabe, isso seria a exceção da exceção da exceção, é um cenário muito fantasioso. Na maior parte dos casos seria o que eu descrevi aqui, e aí fica outra questão. Será que isso caberia no orçamento de uma empresa pequena? A empresa vai apenas ser obrigada a não abrir nos finais de semana, quando talvez tenha o melhor movimento, apenas porque não pode ter uma mulher na recepção aos sábados? Ou um homem, tá? Pra não ser sexista. Ou seria obrigada a fechar durante um dia da semana, pra que esse recepcionista trabalhasse no sábado e não na segunda, sei lá. Já é um caso complexo a nível geral, mas se a gente começar a individualizar os casos, vai ficar 100 vezes mais complexo. E aí Vias de Fato falou, muito bem, então já temos um ponto de partida, que tal modular a lei de acordo com a função desempenhada? Eu acho isso extremamente complexo. Pra mim não é a melhor solução. Em alguns casos a gente vai proibir a escala 6 por 1, mas em outros não. Sei lá, uma enfermeira não pode trabalhar 6 dias por semana, mas uma recepcionista pode. Existem trabalhos em que a produção está diretamente ligada à carga horária. Não tem como você entregar um resultado melhor em menos tempo. Não tem, é impossível. Acho que o trabalho de recepcionista é um desses. O que você entrega é justamente o tempo que você está lá presente para receber as pessoas. Se você está presente um dia a menos, ou se todos os dias você está presente 3 horas a menos, você está produzindo menos disso. Então, não é uma questão simples, mas é sim uma questão pertinente. Eu entendo. Qualidade de vida de muitas pessoas que fazem essa escala 6 por 1 poderia melhorar muito se a gente mudasse o nosso sistema de trabalho no Brasil. Mas isso não significa que fazer pressão para que um bando de políticos proíbam a escala 6 por 1 da noite pro dia, sem medir todas as consequências disso, não vai criar um impacto desastroso para as pessoas no geral. Não é tão impossível de acontecer, tá? Um cenário onde uma pessoa que tava lá gritando o fim da escala 6 por 1, precisamos acabar com essa escala desumana, não aguento mais, essa escala tem que acabar, vou fazer pressão dos políticos e tal, conseguiu, acabou com a escala 6 por 1, foi implementado na semana seguinte, chega lá o patrão e fala, então, a gente vai ter que reduzir aqui o tamanho da empresa, nós não temos condição de continuar operando com os mesmos custos de antes, então vamos ter que cortar alguns funcionários, sinto muito fulano, mas você tá na rua. É possível, cara. Isso porque o afegão médio, que tá só pensando em ter um dia mais de descanso, ele não tem noção de que ele pode estar lutando por uma coisa que vai ferrar ele, que vai colocar ele no olho da rua. E se não é um argumento válido falar que hoje você tem a opção de procurar um emprego numa escala menor, porque não, tem pessoas que não têm essa opção, será que é uma boa resposta falar, ele foi desempregado, mas tudo bem, ele só pode procurar um outro emprego agora. Ele vai ter essa opção? Ele talvez não seja o único desempregado, talvez muitas empresas acabaram quebrando e outras tendo que cortar, né, os funcionários, ou seja, quebrar por diminuir os dias de trabalho, ok. vai ter muita gente sendo despedida de uma vez só, muita gente procurando emprego, e muitas empresas com menos espaço para conseguir contratar. Então o cara vai ser despedido num cenário onde conseguir um novo emprego vai ser ainda mais difícil. No fim das contas, essa é uma pauta excelente para a esquerda, porque eles não precisam se preocupar. Eles não estão nem aí se vai ter um monte de gente desempregada, se eles vão ferrar com a economia, eles só querem fazer... Cara, de onde surgiu esse argumento? De novo, de onde surgiu o argumento? É claro, falta argumento da esquerda, eu não estou bem acompanhando quais os argumentos da esquerda estão dando. Mas também você não mostrou nenhum argumento da esquerda de fato para solucionar o problema. Será que não tem nenhum argumento?
populismo. Eles só querem fingir que eles estão preocupados com o trabalhador, mesmo que a medida, no fim das contas, seja péssima pro trabalhador. O cara não vai saber, ele vai só achar que o Estado tá lá fazendo algo por ele. Em contrapartida, pra você explicar isso é muito mais difícil. Ou seja, pau no toba da direita que tentar bater de frente com uma pauta tão impopular, né? Eu tô fazendo um vídeo aqui de, sei lá, quanto que tá isso aqui, deve estar uns 20 minutos, tentando ampliar o debate, mostrar alguns pontos que muitas pessoas não estão comentando, e é óbvio que isso é muito mais difícil e vai atingir muito menos gente do que se simplesmente eu estivesse lá endossando o coro de que não, somos contra essa escala porque é praticamente escravidão e você tem direito de descansar um dia a mais. Só que, como eu disse lá no começo do texto, é bobo e raso. É um populismo vazio. Isso é tipo defender, sei lá, o salário mínimo tem que ser 5 mil reais, porque aí todo mundo vai estar bem de vida, ganhando no mínimo 5 mil reais. Por que a gente não faz isso ser tão maravilhoso? Será que é porque vai dar ruim no fim das contas? As empresas não vão conseguir pagar esse salário mínimo, as pessoas não vão conseguir gerar de volta esse salário mínimo. Se tá todo mundo ganhando mais dinheiro, o que vai acontecer é que o preço de tudo vai subir pra caramba, então as pessoas vão estar ganhando mais, mas o dinheiro vai estar valendo menos. É incrível porque essa seria a forma. Calma aí, foi o que ele falou aqui, velho? De, sei lá, quanto que tá isso aqui, deve estar uns 20 minutos, tentando ampliar o debate, mostrar alguns pontos que muitas pessoas não estão comentando, e é óbvio que isso é muito mais difícil e vai atingir muito menos gente do que se simplesmente eu estivesse lá endossando o coro de que não, somos contra essa escala porque é praticamente escravidão e você tem direito de descansar um dia a mais. Só que, como eu disse lá no começo do texto, é bobo e raso, é um populismo vazio. Isso é tipo defender, sei lá, o salário mínimo tem que ser 5 mil reais, porque aí todo mundo vai estar bem de vida, ganhando no mínimo 5 mil reais. Por que a gente não faz isso ser tão maravilhoso? Será que é porque vai dar ruim no fim das contas? As empresas não vão conseguir pagar esse salário mínimo, as pessoas não vão conseguir gerar de volta esse salário mínimo. Carga tributária. Se tá todo mundo ganhando mais dinheiro, o que vai acontecer é que o preço de tudo vai subir pra caramba, então as pessoas vão estar ganhando mais, mas o dinheiro vai estar valendo menos. É incrível porque essa... Não é bem por aí o fenômeno da inflação, mas carga tributária, filho. O problema que ninguém tá discutindo, que deveria discutir, é carga tributária. Essa seria a forma que uma criança pensaria questões econômicas, né? Se você pedir pra um moleque qualquer, como que você vai melhorar a vida do trabalhador? Ah, eu vou fazer a gente trabalhar só um dia por semana e descansar 6, e todo mundo ganhar 5 mil reais fazendo isso. Aí todo mundo vai poder trabalhar muito menos, vai descansar muito mais e vai ter muito mais dinheiro e pronto. Solucionamos o problema da economia do mundo. Todo mundo feliz, todo mundo com muito tempo livre, todo mundo curtindo, se divertindo e sendo rico. Mas por que não funciona? Por que a gente não faz isso? É impressionante como o afegão médio tem essa mania de se ver apenas como o trabalhador e nunca como o consumidor, né? Muitas vezes esse mesmo cara que acha péssimo porque, meu Deus, olha só que inferno, eu tô trabalhando aqui no sábado, esse cara entra em algum lugar, sei lá, no sábado à noite ou no domingo e fica... Mas você tá atacando a esquerda ou você tá atacando o trabalhador, filho? Me explica aí, porque você já citou esse afegão médio 2 vezes como se o cara fosse retardado e não soubesse o que quer pra vida dele. Da vida quando tá fechado, porque ele precisava daquilo, porque ele queria, porque naquela hora ele... Caralho, esse argumento aqui é o pior, né, velho? Né? Muitas vezes esse mesmo cara que acha péssimo porque, meu Deus, olha só que inferno, eu tô trabalhando aqui no sábado, esse cara tenta em algum lugar, sei lá, no sábado à noite ou no domingo e fica pé da vida quando tá fechado, porque ele precisava daquilo, cara, porque ele queria, porque naquela hora ele era o consumidor e ele pensa, esses vagabundos... A questão não é o cara trabalhar no sábado, Wagner, é os dias trabalhar, a quantidade de dias. Se ele não tá trabalhando no sábado, outro cara vai trabalhar, velho. Mas que porra de argumento é esse, velho? Abrindo nessa hora. Nossa, tá fechado ao meio-dia essa loja, pelo amor de Deus, os caras não trabalham. Pois é, você é trabalhador em uma empresa, em um negócio. Em todas as outras você é consumidor. Então, pra além de afetar no próprio trabalho, porque essa pessoa pode acabar sendo demitida por uma medida que ela achou que ia ser positiva, ainda afeta a qualidade de vida dela de outras maneiras. Porque todos os serviços que ela utilizava antes podem começar a ficar uma porcaria, podem acabar fechando. Enfim, já tô ampliando mais ainda a discussão, levando pra outros pontos, mas é só pra realmente demonstrar como não é um tema simplório, não é só questão de... E é claro, pessoal, que nenhum governo seria retardado de passar, tá? Pelo menos da forma que está superficial, passar uma lei dessa forma superficial sem resolver o problema, né? Como é que você vai dobrar o número de funcionários, eles trabalhando menos, mantendo o salário? Isso aí tem que ser resolvido, e isso é resolvido através da carga tributária. Então é isso que tem que ser visto e tem que ser dito. Já, e me importa o trabalhador, por isso eu quero que ele trabalhe menos. E eu sei que as pessoas podem trabalhar por menos horas e ainda assim produzir tanto quanto, até mais, porque vão estar mais felizes. E, infelizmente, não é tão simples. Mas enfim, o que você acha dessa história? Você é a favor da proibição da escala 6x1? Você é a favor da CLT? Você é contra? Esse vídeo ampliou a sua visão sobre o debate? Mudou seu ponto de vista sobre alguma coisa? Ou não? Você tem uma boa resposta para todos os pontos que eu levantei? Está convicto de que a melhor coisa que o Estado pode fazer é proibir a escala 6x1 e que isso não vai afetar a economia em nada, a qualidade de vida das pessoas em nada, vai simplesmente fazer com Muito simples, o argumento tem que ser melhor. Todo mundo tenha mais tempo para descansar e isso vai ser totalmente positivo. Quero saber a sua opinião? É claro, também quero. E caso qualquer coisa haja um esquerdista explicando como é que seria feito isso, eu posso também fazer um react do esquerdista para ver, né? Porque não tem como ele estar defendendo uma coisa de forma tão simplista assim, tá? Tem que ser muito retardado. Não, trava mesmo e acabou. Tem que resolver os outros problemas, não é isso? Os problemas que foram citados. Quero seu like. Então é isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acharam, beleza? Tipo assim, fica aquela histeria, né? Só aponta os pontos negativos, mas não traz uma solução, não aponta o que poderia ser feito de bom. Então continua a merda do jeito que tá aí. Não resolve porra nenhuma. Então é isso aí. Diz aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo.